Sou pataxó, sou chavante, cariri, anomami, sou tupi, guarani, sou carajá. Sou pancararu, carijó, tupinagé, potiguar, sou caeté, puniô, tupinambá. Sou pancararu, carijó, tupinagé, potiguar, sou caeté, puniô, tupinambá. O presidente Fernando Terras Henrique, invadidas por mais de 3.000 poceiros. Já pediu abertura de um inquérito policial. Tribo dos Cricatis ameaça. São de terras indígenas. Garimpeiros da reserva dos índios Caiapó. O lado guerreiro deste povo. Convocou o exército para uma missão na região do conflito. Nós sabemos que a TV é uma importante formadora de opinião pública em todo o Brasil. Nos últimos 20 anos, o que as pessoas mais assistiram sobre os índios foram reportagens de conflitos sobre terra. Eu gosto de assistir muito jornal, de vez em quando você vê, o índio é expulso de terra, é morto, morreu não sei quanto tribo de índio por causa de terreno. E o senhor acha que o índio tem muita terra ou pouca terra? Ele tem demais, tem terra demais até. Tem muita terra. Não, eles têm bastante terra. Eu acho que eles têm muita terra, eles não sabem trabalhar com a terra, né? Eles têm muita terra. Eu acho muita terra, porque sabe quantos milhões de quilômetros quadrados não tem só para o índio, né? O que é que o índio vai fazer com tanta terra, né? A rocinha do índio é pequena, então foi de exagero o que eles fizeram com muita terra aqui para os índios. É pouco ainda para nós, nesse momento pode ser muito, mas é pouco porque nós estamos com um território limitado, né? Onde a gente conta só com o que tem aqui, tanto de criança que tem aí. Nós não temos terra aqui suficiente. Será que é só os brancos que vão lutar por nós? O branco não quer, os brancos quando fala de índio, ele não quer saber de índio. Ele quer saber o lado dele, então é necessário que alguém aqui está lá fora lutando. Fala, não, nós temos de terra, nós temos esse direito. Esse questionamento de que é muita terra, né, para os índios, bom, eu acho que não é, porque nós índios, a gente anda muito. A gente vê que a área é intensa, a gente não temos assim mercado, nós não temos lojas, né? A gente depende de ir no mato mesmo para encontrar uma caça, para pescar, ou acho que até para se sentir melhor também. Se nós parar essa parte política mesmo da terra, de segurar os nossos direitos, isso aqui, acho que numa semana, se a gente dizer assim, ó, pessoal, pode entrar aqui, agora é de vocês, o pessoal acaba isso aqui tudo. Você conhece alguma história da criação do mundo? Para a maioria das nossas tribos, cada um dos lugares onde estão os nossos territórios tiveram origem na criação do mundo. Você vai conhecer agora como que os índios do Alto Rio Negro, lá na Amazônia, e os Axaninca, no Acre, fronteira com o Peru, elegeram seus territórios apoiados na memória cultural do seu povo. Os Baniwa, uma das 22 etnias do Alto Rio Negro, eles são uma população, na parte brasileira, de 4.000 pessoas e mais 12.000 na Colômbia. Se falar da nossa história mesmo, nós estamos aqui desde que o mundo foi criado, né? Agora, falando cientificamente pelos estudos que foi feito aí, dizem que a gente existe aqui mais de 2.000 anos, né? Só que para nós, por exemplo, tem história, que nós nascemos aqui, tem um local onde nascemos, tem parte sagrada que dizem que lá tem um formato mesmo de vagina, porque qualquer ser humano hoje nasce de uma vagina de qualquer mulher, e lá nós temos esse sinal, né, que é sagrado, muito respeitado por nós. Então, para nós, isso comprova que nós fomos, quando foi criado o mundo, já nascemos naquele lugar. Para os brancos, para o governo, isso não era suficiente. Tinha que ter alguém branco também provando que é nossa terra. Aí teve que vir os antropólogos para estudar, para escrever, historiador, ver, retratar e fazer uma tese em cima disso, um estudo, e provar para o governo que realmente a gente estava falando em cima de que é nosso mesmo. Para os velhos, eles estavam na terra deles, né? Então se sentia tranquilo ali na terra. Eles nunca pensou que precisava ter demarcação.
quando veio a palavra demarcação, ele tinha que ter argumento por que demarcar essa terra. Por que vai demarcar a terra se já é minha, né? Por que isso? E então, a partir desse ponto que a liderança, os velhos começaram a entender que precisava ter papel, para os brancos só funciona o papel, assim, registro, demarcação, e pronto. Aí, hoje, a gente já se sente mais vontade. Aqui em São Gabriel, na cidade, quando eu comecei a entender as coisas, as pessoas falavam bem baixinho a sua língua, né? Hoje não, a gente se sente com essa demarcação, a gente se sente mais à vontade, porque a gente conseguiu entender, falar para os velhos, falar para a sociedade indígena aqui no Rio Negro, de que essa terra é nossa. Francisco Pianco é um índio Axaninca que vive no rio Amônia, fronteira do Brasil com o Peru. É presidente da APIUTIA, Associação Axaninca. O povo Axaninca sempre queria ter um lugar tranquilo para ficar, né? Ele nunca pensava assim em deixar o seu lugar para ir para outro canto. Na época que as pessoas se mudavam muito de um rio para o outro, era mais para buscar um lugar certo para que ninguém viesse incomodar. Porque senão a gente não ia estar sempre no quintal dos outros. Todo canto que a gente chegava era mandado para outro canto. Na época que não tinha seringa, que não tinha o seringueiro para cortar a seringa, né? Que não era ocupado esses seringais, a gente estava ali e nem conhecia essa espécie. Então foi nesse momento que a gente começou a tentar descobrir aonde não tinha a seringa, sim, que era para a gente se instalar. Sair de sabe? perto. Para sair de perto desse pessoal. E o que acontecia? Quando a gente procurava um canto, às vezes ficava 1 ano ali, 2 anos, aí chegava mais uma pessoa para abrir uma colocação de seringa. Aí a gente era obrigado a se mudar para outro canto. Então isso aconteceu num período muito longo, né? Aí a gente não tinha mais para onde correr. Se ia para o lado do Peru, também tinha a exploração. Se você ia para o Juruá, tinha também a exploração. Então o que a gente fez? Foi ter que ficar num canto mesmo, se desviando dessas coisas e tentar sobreviver ali, naquele meio. Quando a gente começou a se organizar, foi preciso um grupo de Axaninca tomar frente disso e começar a trabalhar mesmo para fazer as coisas acontecer. O que a gente fez? Foi impedir a entrada dos patrões aqui dentro e mostrar para ele que a gente ia sobreviver. E sobrevivemos, sabe? Com muito mais facilidade, com mais tranquilidade. E nessa saída dos patrões, a gente começou nós ficamos mais fortes porque a gente teve a oportunidade de reunir todo mundo. Ó, pessoal, pensar junto, vamos fazer uma aldeia mesmo. 90% dos Axaninca não acreditavam que a gente ia ter direito a essa terra. 10% estava assim em dúvidas. Com esperança. Se a gente vai partir mesmo para defender os nossos direitos ou se temos que ficar mesmo alimentando os patrões aqui dentro, que eles são a única esperança nossa. Aí quando nós foi criada a reserva, o pessoal começaram a voltar e começaram a reabrir o canto onde eles tinham morado, dizer aqui eu morei, meu pai disse aqui foi onde eu nasci, que meu pai fez um roçado, nós morávamos aqui. Para mim é o meu mundo mesmo, não tem outro mundo melhor do que esse, não tem outro mundo que tenha mais facilidade que esse. Eu tô aqui hoje, amanhã eu tô lá na cabeceira do Igarapé, amanhã eu tô no outro canto. Para mim, essa liberdade é o que toda Axaninca, acho que todo povo indígena, qualquer povo precisa ter. Nós vimos 2 povos na Amazônia com seus territórios de origem. Nem todos os povos tiveram a oportunidade de continuar vivendo nos seus territórios de origem porque eles foram cercados por todos os lados, que é o caso dos Kaiowá, lá em Panambizinho, no Mato Grosso do Sul, que estão no seu território memorial, mas cercados de fazendas por todos os lados. Suas terras foram loteadas.
A briga entre os índios e os colonos é antiga. 1.180 hectares próximos à aldeia dos Kaiowás são terras da reforma agrária do governo de Getúlio Vargas. Os índios ficaram com apenas 60 hectares da reserva. O governo estuda a possibilidade de transferir os colonos. A música e a dança típicas saúdam os visitantes de Brasília. O ministro da Justiça, o procurador-geral da República, o presidente da FUNAI e os deputados da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara Federal, que não vieram para prometer nada, também não foram embora sem dar a palavra do governo federal, de que as terras vão ser demarcadas. Não se sabe quando. Essa demarcação já era para ter feito há muito tempo. Era 95, foi depois. Porque dia 11 de dezembro, o ministro da Justiça, Nelson Jobim, veio aqui, deu essa portaria a nós, né, desapropriando 1.180 hectares de terra aos Kaiowá daqui. Daí, a partir daí surgiu o conflito, né, com os colonos, né, com os colonizadores, né, porque essa terra foi feita em reforma agrária pelo Getúlio Vargas, trazendo esses colonos de outras regiões para cá. Se fosse olhar pela a época que entremos aqui, que era habitado pelos índios, aí tá certo, mas não tem nada que justifique que seja a área dos índios isso aqui. Eles vieram aqui e disseram, aqui não mora nenhum índio, vamos demarcar isso aqui para os colonos, para a reforma agrária. Foi a primeira, uma das primeiras reformas agrárias que aconteceu no Brasil, foi aqui. Então eles vieram demarcar e cortando, foi cortando. E aí, onde tivesse índio, eles expulsando já, expulsando à força. Expulsando à força, então não quer saber se ele era originário dali ou não, foi expulsando à força. Se há erro do governo, há nessa ponta que não reservou a área dos índios e cortou tudo em loteação e entregou para os brancos. E agora eu acho que não tem como voltar atrás e tomar essa área. Por que o governo não vai colocar eles numa área? Deve o Estado ter alguma área aí que pode colocar os índios? Agora desapropriar nós. Você imagina se tem cabimento? Eles querem que a gente saia daqui e vá para a Amazônia. Essa é a intenção deles. E a gente não quer isso, porque a terra nossa foi aqui, né? Os nossos avós morreram aqui, nossos bisavós morreram aqui, então tudo nosso parente foi enterrado aqui. Nossos avós não morreram em Amazônia, nossos avós não morreram em outras aldeias, né? O governo, eu acho, em pensamento meu e de toda a região nossa da Grande Dourados, onde já se viu os índios tomar posse de umas áreas que nem essa daqui, ó. Não existe isso. Índio tem que levar então pro mato. O que o governo tem que fazer? Ele tem que considerar que errou, ele tem que arrumar outra terra para os colonos, indenizar pelo tempo que os colonos possuíram essa terra. Então eu acho que o povo não vai entregar mesmo essas terras. Só se o governo impor uma lei que obrigue mesmo, aí é outra coisa, né? Nossa atitude é o seguinte, não existe proposta nenhuma dos índios tomar isso aqui. Eu acho que, enfim, sai até uma guerra. Isso não existe. Sai até guerra, porque pode sair até morte. Os Kaiowá não invadiu a terra. Estão aqui. Então, nós sempre moramos aqui há muito tempo. Então, o que o governo tem que fazer é o seguinte, arrumar outra terra para os colonos em outro lugar. De miséria mesmo, falta de terra e respeito na cultura, que até agora branco não respeitou a cultura indígena. Até parece que nós que invadimos essa terra aqui. Ao senhor excelentíssimo ministro doutor Nelson Jobim, resolve nossos problemas. Se depender do governo não acontece, né? É preciso que a gente pressione, né? Porque o governo é pressionado pelos políticos grandes, pelo latifundiário, pelos fazendeiros, pelos banqueiros. Porque os brancos eles só têm ganância, né? Só tem ganância. O valor da indenização foi calculado em R$1,5 milhão de reais, mas o conflito, que já dura 50 anos, parece estar longe do fim. Um dos maiores problemas nossos é a questão de território.
né? A gente está fazendo algumas retomadas de território, inclusive aqui em Palmas deve-se fazer uma retomada no próximo mês, no máximo no final desse mês. No Rio Grande do Sul a gente está tendo várias retomadas em função de decretos governamentais que reduziram os nossos territórios. Então, mas as questões mais sérias são a questão dos nossos territórios, que são territórios minúsculos. Enquanto a população cresce, nossa terra está cada vez menor. E essa terra aqui onde é que nós estamos hoje, que praticamente os colonos derrubaram a mata, essa aqui foi feita uma reforma agrária pelo governo do estado no ano 62 já. Tinha 8.000 famílias de colonos em 78, nos 14.000 onde é que está os índios hoje. Até o ano 78 os caigangues de Nonoai ficaram praticamente sem nada, sem o direito na terra. Aconteceu para mim com 20 e poucos anos aí de tirar um cabo de arado num pedaço de mato e o colono correr comigo de lá. A terra parece que nem minha não era. Isso aconteceu para vários índios. Ia tirar um pinhão lá, trepar num pinheiro para tirar um pinhão para os filhos, o colono ia lá, esperava o índio derrubar todas as pinhas do pinheiro e depois corria com o índio de lá a custa de facão. Aí se inverteram os papéis, os índios foram trabalhar de boia fria com os colonos, que essa questão de território, ela na verdade desestruturou o coletivo dos caingangue como um todo. Aí os caingangue vão trabalhar de boia fria e começam a planejar as retomadas. No dia 3 de março de 78, depois de várias reuniões, cheguemos àquele ponto ali, dia 3 de março de noite, começar o movimento em tentar expulsar os colonos, mas era 8.000 colonos que tinham. E começamos a ir nas casas dos colonos, a mandar sair, dava 24 horas de prazo para os colonos sair. E tinha umas famílias ainda em mês de outubro, do mesmo ano, que não queriam sair. Daí os índios fizeram mais um movimento no dia 16 de outubro do mesmo ano, 78. Que foi a segunda retomada. A segunda, daí naquela semana ali, saiu os últimos que tinha, daí foram tudo para a beira das estradas, e daí limpou-se os 14.000. Aí no ano, foi em 14 de fevereiro de 92, nós resolvemos de retomar o parque e entramos ali em 600 índios ali. Já cheguemos na primeira casa dos guardas, que era aqui na beira desse rio aqui, e pedimos: vamos entrar e você se apronta que tu vai ter que ir embora. Na mesma noite ele carregou a mudança, os índios foram lá e botaram fogo na casa. E era guarda do estado do Rio Grande do Sul, vivia armado até os dentes no mato, eram 14 guardas. Aí foram indo nas casas deles, mandando embora, e os índios corremos todo o risco com a justiça, policiamento brigando com os índios, tentando, o próprio governo do estado entrando com reintegração de posse e pedindo o despejo dos índios. Daí foi julgado a favor dos índios. Hoje estão demarcando. Já pensou se nós não tivesse brigado aí em 78 para a retomada desses 14.000 e depois pensar em retomar o restante? Não sei onde é que a nação indígena se encontraria hoje. Quando nós soubermos onde é que tem um pedaço ali que foi uma terra indígena, nós não vamos deixar de retomar, porque é um direito, a própria Constituição está rezando isso aí. Quanto mais a gente conhece a nossa história, as nossas origens, em cima desses estudos de resgate que a gente está fazendo, a gente está percebendo que essas perdas fizeram parte de um projeto de governo. Então a gente está começando a retomar essas áreas, né, para que a gente consiga aumentar um pouco os nossos territórios, até para garantir a nossa sobrevivência física e cultural, né? É com prazer e valor. Deus
Thank you.